Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, terceiro trimestre de 2022. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre seguir a Cristo. O tema da revista é os imitadores de Cristo. E a lição de hoje, a lição de número 7, tem o tema Quem segue a Cristo anda em fidelidade. É o tema da lição desta semana. Lembrando que o ebdenfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos, inclusive conteúdos gratuitos. Parte do conteúdo gratuito são aula em vídeo, aula em áudio, aula em PDF e treinamento para professores. Acesse www.ebdenfoco.com e confira. Além disso, você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Envie uma mensagem para o número do EBD em Foco com o seguinte texto: receber subsídios. E como você vê aqui na sua esquerda, o modelo é assim que você vai receber conteúdos pelo WhatsApp no seu celular. Você salva o número do EBD em Foco, 94 é o DDD 984092869 e envie uma mensagem de WhatsApp com esse texto, receber subsídio. Você estará recebendo automaticamente, gratuitamente, subsídios no seu WhatsApp. Você também tem acesso no ebdenfoco.com aos slides em PowerPoint, aos sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Esse é um conteúdo prêmio para você que é assinante. Se você deseja ter acesso a este conteúdo neste slide que você está vendo aqui, os slides em PowerPoint, os sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, se você quer ter acesso a esse conteúdo, acesse www.ebdenfoco.com e seja assinante da plataforma do ebdenfoco.com. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, onde o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Como nós falamos no início, a lição de hoje nos fala sobre fidelidade, sobre caminhada de fidelidade. E aqui o apóstolo Paulo exortando a Timóteo para que se fortificasse na graça de Deus, se fortalecesse para a caminhada cristã. E é uma necessidade de nós estarmos sempre nos fortalecendo, porque a nossa natureza é fraca, o mundo é cruel, o diabo é cruel e o pecado é sedutor. E por esta razão nós precisamos estar nos fortalecendo cada dia na graça de Cristo para nós vencermos, porque a nossa caminhada é uma caminhada de batalha. O resumo da lição nos diz: o soldado, o agricultor e o atleta são excelentes imagens para refletir sobre a fidelidade de cada crente no reino de Deus. Então nós iremos nesta lição falar um pouco, usar um pouco essas três figuras, o soldado, o agricultor e o atleta, como exemplos para a nossa caminhada. O soldado, nós sabemos que o soldado ele precisa estar preparado para a guerra. O agricultor ele precisa ser paciente. O atleta ele precisa se abdicar de muita coisa, de se preparar muito para poder ter uma vida de atleta em alto nível. Então é muito parecido com a caminhada do cristão neste mundo. Então nós nesta lição estaremos aprendendo grandes lições com esses três profissionais aqui: o soldado, o agricultor e o atleta. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo 2, 3 a 6. É bem pequenininho, então por isso eu vou ler o texto. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Nossa introdução.
Ao escrever sua última carta para seu querido amigo Timóteo, Paulo oferece uma série de orientações. Nesta lição, refletiremos a respeito da exigência da fidelidade como um dos pré-requisitos fundamentais de quem segue a Jesus Cristo, né? E é importante destacar que o comentarista está dizendo aqui que a fidelidade é um pré-requisito para quem segue a Cristo, né? Ou seja, o seguidor de Cristo não pode ser alguém que seja que viva despretensiosamente, né? Ele precisa ser alguém que se comprometa, né? Isso é muito importante e o professor pode explorar isso com seus alunos. O seguidor de Cristo não é alguém que viva de forma despretensiosa, é alguém que viva de forma comprometida. Partindo de 3 metáforas importantes e recorrentes nas epístolas paulinas, o soldado, o atleta e o agricultor, aprenderemos sobre como vale a pena ser fiel a Cristo e aos valores do seu reino. Então, é isso aí. Vamos para a nossa ministração, para a nossa reflexão da lição de hoje. Meu tópico: fiel como um soldado. A fidelidade como foco de vida, né? A metáfora do soldado ela é sempre muito presente nos escritos bíblicos, porque fazia parte de um contexto onde o mundo estava sempre em guerra, onde os grandes exércitos que dominavam o mundo, né? As nações que tinham grandes exércitos dominavam o mundo, e toda nação gostaria de dominar alguma coisa no mundo. Então toda nação estava sempre procurando ter um exército bem equipado, bem preparado. Então, a metáfora do exército, do soldado, melhor dizendo, ela é muito viva na mente, né? No ideário dos leitores de Paulo. Então, e no dia de hoje também não é diferente, né? Então, vamos aprender agora com esta figura que é o soldado. Oferecendo suas últimas orientações a seu amigo Timóteo, Paulo o incentiva a viver em fidelidade a Deus, assim como um soldado alistado deve se dedicar exclusivamente às questões militares. Essa imagem era algo facilmente entendido naquele contexto histórico em que a participação militar era algo absolutamente natural, né? Como eu disse, as nações viviam em guerras por causa das conquistas, alguém querendo conquistar e outros querendo se defender. Então, era muito comum a ideia do soldado. Então, era algo muito fácil de entender na mente dos leitores de Paulo e de Timóteo. Nas sociedades daquela época, a vida social era o único universo existencial possível aos indivíduos, e ir à guerra para lutar por sua terra e seus compatriotas era a coisa mais honrosa que alguém poderia fazer. Paulo então constrói uma analogia e diz a seu discípulo que, da mesma forma que um soldado não pode estar na guerra pensando em detalhes domésticos, como a colheita de uma plantação ou o ordenhar de um animal de sua fazenda, da mesma forma um cristão verdadeiro não pode ter a mente dividida. Tiago 4:8 diz: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Lembrando também do livro de Reis, né, 1 Reis, onde nós temos ali o embate de Elias com os profetas de Baal, e Elias chama o povo. E ele traz uma palavra para o povo, onde ele diz o seguinte: olha, vocês precisam deixar de ter esse coração dúbio, esse coração oscilante. Vocês vivem um momento, vocês dizem que Deus é que é Deus, no outro vocês dizem que é Baal. Vocês precisam tomar uma decisão: ou Deus é Deus ou Baal é Deus. Os dois não podem ser. E aí Elias desenvolve ali aquela ideia dizendo o seguinte: você não pode estar dividido entre dois. Você precisa ser fiel a um. É responsabilidade sua escolher agora, mas você precisa estar fiel a um. Não pode ser a dois. E nesse caso aqui de Paulo, quando ele está ensinando a Timóteo, para que Timóteo ensinasse os irmãos, ele usa a metáfora do soldado. Ele está dizendo: olha,
Você que vai para uma guerra, a pessoa que vai para uma guerra, ela não vai para a guerra e fica de lá mandando cartas, procurando saber como é que está a sua casa, como é que está a sua fazenda, como é que está seu comércio, como é que está alguma outra coisa. Não, ele está focado lá. Ele está focado, ele deixa para trás o mundo e emerge em outro mundo. Essa deve ser a vida do cristão. O cristão, quando ele aceita Jesus, ele é alistado para o exército de Cristo e as coisas do mundo ficou para trás. Nós não estamos falando de que ele não possa trabalhar, que ele não possa ter família, que ele não possa ter nenhum bem, nenhuma empresa. Isso não é isso. Mas o que estamos dizendo é que todas estas coisas devem estar dentro do contexto servir a Cristo, não como algo paralelo. Quem é alistado no exército de Cristo não vive dividido entre uma coisa e outra. Nós não podemos servir a Cristo e estar preocupado com as coisas, com as satisfações do mundo. É preciso estar dedicado exclusivamente às coisas de Deus. Isto é um coração instável. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. É impossível servir a Deus e às forças do inferno. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar outro, ou se há de chegar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, diz Jesus em Lucas 16:13. Jesus está falando aqui sobre as riquezas, né? Esse texto ele é muito específico, mas ele tem também uma aplicação abrangente, que por princípio Jesus está dizendo: não existe fidelidade entre dois senhores. Não existe fidelidade onde você serve a dois senhores. Não existe fidelidade, não existe prosperidade em uma missão se você está com o corpo na missão e o coração e a mente em outro lugar. Não existe êxito. Então, Paulo ensinando a Timóteo e Jesus aqui também fazendo essa citação que é importantíssimo, que o princípio maior aqui, tanto de Paulo quanto de Jesus, é que não se pode adorar a dois senhores. Você não pode, como cristão, não existe isso. Não tem como, se você estiver vivendo assim, você está vivendo em pecado e separado de Deus. Não tem como você viver as coisas de Cristo e viver as coisas do mundo. Uma coisa é antagônica à outra. Lembra do exemplo que eu citei agora de Elias lá com os profetas do Baal, que Elias diz: vocês precisam decidir, ou Deus é Deus ou Baal é Deus. Os dois não são. Vocês precisam tomar essa decisão. A quem vocês vão escolher, vocês precisam tomar essa decisão. Vocês precisam conhecer quem de fato é Deus e precisam conhecer quem de fato é Baal e tomar essa decisão. Não dá para de manhã você adorar a Deus e à noite servir a Baal. Não dá. Nenhum soldado na guerra, de manhã ele está lutando contra o inimigo e à noite está dormindo no arraial do inimigo. Está no meio do inimigo. Isso não existe. Esse tipo de comportamento não existe. Então, nós precisamos aprender que quem se alista no exército de Cristo ao aceitar Jesus deve viver somente para Cristo, para os ideais de Cristo. Precisamos ser pessoas de vidas transformadas por meio da operação do Espírito Santo em nossa mente, como diz o apóstolo Paulo, e não viver em dois pensamentos, cocheando ou divididos em dois pensamentos. Nós precisamos ter foco e fidelidade a quem nós servimos. E é interessante que essa questão do foco ela é importante para a vida toda, né? Nós estamos falando, por exemplo, do soldado que, se ele não estiver focado, o risco dele ser assassinado na guerra é muito grande. Qualquer coisinha pode levar ele
a um óbito. Então é preciso eu estarmos sempre focados, sempre atentos para não sermos tragados pelo pecado. Se na guerra todos os sentidos não estiverem cativos, aquele ambiente, a derrota pode ser vexatória, né, que eu acabei de falar. É exatamente isso que o mesmo apóstolo diz, dessa vez escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 14 e verso 8. Fiel em meio aos sofrimentos. Ainda explorando essa figura do soldado, Paulo convida Timóteo a ser resiliente. A situação não era nada fácil. Paulo estava preso, com forte expectativa de morte, o Império Romano massacrando os cristãos, falsos pregadores tentando desestabilizar a harmonia interna daquelas igrejas jovens. Então nós temos aqui uma situação que, em certo sentido, é desesperadora, né? E o soldado precisa estar preparado para momentos de tensão, né? E não perder o foco, não perder o equilíbrio. Nós precisamos entender que, como o comentarista faz questão de citar aqui, né, Paulo está preso com expectativa iminente de morte. O Império Romano está massacrando cristãos por todos os lados. Pregadores falsos tentando destruir a harmonia da igreja. E Paulo escreve para Timóteo dizendo: seja firme. Você precisa estar firme. Paulo escreve para Timóteo dizendo o seguinte: olha, Timóteo, é por esta razão que eu quero que você olhe para um bom soldado e se espelhe nele. Independentemente de onde ele esteja, ele tem que saber que haverá ataques de qualquer lado. Ele precisa estar preparado para se defender desses ataques. Pode ser a morte de um companheiro do lado, pode ser um inimigo que esteja infiltrado, ou pode ser que ele olhe para o exército que está à frente e aparentemente esse exército seja maior, seja grande, seja poderoso demais, mas ele precisa estar confiante, Pode ser que aos olhos humanos seja uma batalha difícil, mas ele não pode perder a fé, ele não pode perder a concentração. É necessário confiar no Senhor, no capitão desse exército, e assim continuar. Diante desse quadro, a oração do velho apóstolo por seu amigo mais jovem é por fortalecimento e encorajamento. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que é necessário. Ser fiel em tempos de bonança é algo mais fácil, até mesmo algo esperado. Contudo, o desafio paulino lançado é para manter a integridade em tempos de adversidade, né? Manter a integridade em tempos de adversidade não é muito fácil, porque as pessoas, por exemplo, tem uma frase na Bíblia, um texto bíblico que pode parecer estranho, né? Porque foi dito por Satanás, lá em Jó, no livro de Jó, quando Deus disse para ele: pode ir e tirar todos os bens dele. Jó disse assim: Satanás disse assim: certamente Jó irá blasfemar, porque tudo que o homem tem dará pela sua vida. E esse é um princípio que Satanás sabe que é verdadeiro na vida das pessoas. Se você está em dificuldade, se sua família está em necessidade, você está geralmente disposto a fazer coisas que não devia para dar a eles o conforto e o sustento que precisa. Mas nós precisamos, antes disso, confiar em Jesus. Nós precisamos confiar em Deus e ser fiel a Ele, mesmo no momento de adversidade, mesmo no momento em que as portas estão fechadas, mesmo no momento em que nós estamos abandonados, mesmo no momento em que ninguém quer conversar com a gente, quer dar oportunidades para a gente. Mas nós precisamos confiar em Cristo, porque Ele é o nosso Senhor. Servir a Deus não é um convite a um passeio, mas uma convocação para uma guerra, na qual Ele mesmo, o Cristo, é o comandante na linha de frente dos exércitos celestiais. Isso aqui são duas verdades importantes. Quando eu li esse texto aqui, eu fui impactado com esse texto. Servir a Deus não é um convite para um passeio. Nós vamos estar numa guerra.
nós vamos estar andando na contramão do mundo, nós vamos estar nos opondo ao mundo, nós vamos estar nos opondo à carne, nós vamos estar nos opondo ao pecado, ao diabo, e todos eles virão com tudo que eles têm para cima de nós para nos destruir. Nós precisamos estar vivendo a nossa vida como cristão cientes de que nós não estamos em um passeio, nós estamos em uma guerra. Mas, por outro lado, nós também precisamos ter consciência de que não é um qualquer o nosso capitão. Não é um qualquer o nosso comandante. Ele é o próprio Cristo. Ele é o próprio Salvador. Ele é o próprio Senhor do universo. Então, nós precisamos estar cientes de que nós estamos numa guerra e vivermos preparados? Sim, mas também nós precisamos estar confiados de que o nosso capitão é Jesus. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que Jesus nos diz, né? Vocês terão aflições no mundo. Vocês não estarão em um passeio no mundo. Vocês estarão em guerra. Mas eu sou o capitão de vocês e eu já venci. Glória a Deus. Vivendo em fidelidade para agradar a Deus. A característica final da metáfora do soldado utilizada por Paulo aponta para a finalidade da fidelidade exigida. Devemos ser sinceros diante de Deus com o objetivo de agradar e honrar ao Senhor. É o nosso comandante, é o nosso Salvador. E nós precisamos estar sempre com a consciência de que essa guerra não é nossa. Esta batalha não é para nos honrar, é para honrar a Ele. As guerras que lutamos são contra as estruturas do inferno. E vencer o maligno é nossa vocação como fiéis soldados de Cristo. Como diz Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós precisamos entender que nós somos vocacionados para a guerra. E esta guerra nós vencemos porque Cristo é o nosso capitão. Não devemos lutar por nossos próprios interesses ou em busca de honra própria. Todas as nossas batalhas são a serviço do Mestre e para a glória dele. Ele é o nosso capitão, ele é o nosso Senhor, a ele servimos, é para ele. Isso aqui é muito importante. Nenhum soldado numa guerra está lutando por medalhas. Nenhum soldado está lutando por um prêmio, ele está lutando por um propósito. O propósito sempre é o seu povo, a sua nação. E nesse caso, quando nós estamos na batalha espiritual, na nossa vida espiritual, o nosso propósito é glorificar a Cristo, é honrar a Cristo. Por quê? Porque ele já nos salvou, ele já perdoou o nosso pecado. Nós precisamos entender isso, que a nossa ofensa, o nosso pecado foi contra Deus. E mesmo assim ele nos perdoou. Nós estávamos lá no pecado, condenados, nas trevas, éramos escravos do pecado. Jesus foi lá, nos salvou, nos purificou, nos santificou, nos trouxe para o seu reino, nos trouxe para o seu exército. Agora nós lutamos para ele, para que toda a glória seja dele, porque a vitória ele já nos deu, e é a vitória sobre a morte e sobre o pecado. Não somos dominados pelo medo e covardia, ao contrário, a operação do Espírito Santo em nós nos impulsiona a viver de modo a glorificar ao Senhor em todos os momentos. Assim como os valentes do rei fizeram de tudo para agradar seu líder, assim também devemos cada um de nós viver. 2 Samuel 23:16 diz: Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que estava à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. Ou seja, os soldados de Davi, conscientes da importância que Davi tinha dado a eles, porque eles eram homens miseráveis, estavam perdidos, sem perspectivas, e Davi deu a eles significado de vidas, e eles, gratos a isso, arriscaram a vida para trazer água para Davi. É óbvio que Davi, como um bom rei, foi muito grato e ofereceu essa água a Deus, porque percebeu que o sacrifício dos homens era alto demais. Mas
O que nós aprendemos aqui é que nós devemos ser gratos a quem nos tirou da miséria. Segundo tópico, fiel como um atleta. Encarando a vida com a dedicação de um atleta. Isso é muito importante. Trabalhando com outra imagem para tentar articular o conceito de reino de Deus, Paulo compara a trajetória cristã como a vida de um atleta do mundo antigo. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. É claro que ser atleta tem algumas características que permanecem a mesma independente do momento histórico, tais como dedicação, abnegação, austeridade e seriedade. São qualidades como estas que inspiram o apóstolo a afirmar que devemos viver nossa vida espiritual num patamar olímpico. Utilizando a mesma imagem, ao escrever aos Coríntios, o apóstolo nos lembra de que, diferente dos atletas terrenos em nossa carreira, todos poderemos ser coroados. 1 Coríntios 9, 24 diz: Não sabeis vós que os que correm no estádio todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Né? Nós temos aqui, então, essa figura do atleta. O apóstolo Paulo nos ensinando a importância, né, da disciplina que o atleta tem, e a preparação, a concentração, enfim, todos os aspectos da vida de um atleta, esses aspectos são inspiradores, né? O comentarista usou uma expressão que eu achei muito bacana aqui, o patamar olímpico, né? São qualidades como essa que inspiram o apóstolo a afirmar que devemos viver nossa vida espiritual num patamar olímpico, né? O atleta profissional, o atleta de alta performance, ele praticamente não tem vida própria. Ele vive para aquilo que ele faz. Ele vive para a missão dele. Ele vive para ganhar aquele campeonato, ele vive para ganhar aquela prova, ele vive para ganhar aquele jogo, enfim. Mas para isso ele precisa estar imergido dentro de um contexto de preparação física, de preparação mental, de aperfeiçoamento de habilidades. Ele precisa estar focado, ele precisa se abster das farras, ele precisa se abster da preguiça, porque precisa trabalhar muito, precisa se dedicar muito, precisa gastar muita energia para um prêmio que, como o comentarista compara aqui, é um prêmio material, e poucos, mesmo que todos os atletas se dediquem, poucos irão alcançar. Diferente do cristão, que todos serão coroados. E aqui nós temos essa grande lição sobre o atleta. A vida de um atleta é uma vida dedicada ao propósito. Nós vemos hoje os jogadores de futebol, por exemplo, que muitos deles, quando eles estão focados, eles vivem em alta performance. Mas quando eles começam a sair para as baladas, para as farras, eles caem de produção. Porque se o atleta quer viver alta performance, se ele quer conquistas importantes, ele deve estar focado, ele deve ser disciplinado, ele deve trabalhar, ele deve se abster das coisas, das farras deste mundo, porque senão ele não alcançará nada. Para alcançar tanto objetivos humanos quanto espirituais, devemos aprender a ter autocontrole. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. É muito importante. E por fim, tal qual o atleta que a partir de uma consciência corporal estabelece seu próprio ritmo e objetivo, pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Também devemos reconhecer que a vida é muito curta para perder tempo
com inutilidades, né? É muito, mas muito legal esse verso de 1 Coríntios 9, 25, onde diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. De tudo se abstém. Eu falei agora há pouco, né? Um atleta profissional, ele precisa se abster de determinadas substâncias. Ele precisa se abster de determinados lugares. Ele precisa se abster de determinadas comidas. É óbvio que eu estou falando isso aqui apenas em termos de comparação, tá? Enfim, ele precisa se abster de uma vida comum. O atleta de alta performance, um atleta produtivo, um atleta campeão, ele não tem uma vida comum. O cristão tem que viver nessa mesma perspectiva. O cristão cheio do Espírito Santo de Deus, ele não tem uma vida comum. Ele tem que ter uma vida regrada, ele tem que se abster das coisas deste mundo. Nós, cristãos, precisamos nos abster das redes sociais, tem que ter uso moderado disso. Nós precisamos nos abster da preguiça, nos abster das farras. Nós precisamos estar focados na oração, na leitura da palavra. Nós precisamos estar focados no reino, nos propósitos do reino. Nós precisamos olhar para esses atletas e lembrar que eles têm um objetivo. E eles se privam de muitas coisas deste mundo para conquistar esse objetivo. Imagine nós, que o objetivo é agradar o nosso Cristo, que o objetivo é estar no céu de glória. Será que não vale a pena nos abster das coisas deste mundo por causa de Cristo, por causa do seu reino? É com certeza que vale a pena. Tenhamos foco e objetivos. Busque se dedicar ao reino de Deus e à sua causa, pois esta é a vontade dele. E vale a pena nós estarmos focados no reino. Vale a pena você estar servindo a Cristo. Vale a pena você estar lendo a Bíblia. Vale a pena você estar levantando cedo para orar. Vale a pena você estar compartilhando o Evangelho. Vale a pena você se abster das redes sociais. Vale a pena você se abster de qualquer outros vícios, perdas de tempo. Vale a pena por causa de Cristo. Vale a pena por causa do lugar aonde iremos morar na eternidade. O árduo, mas glorioso caminho da vitória do atleta. Não há facilidade para quem deseja viver a plenitude de Deus. Segundo Timóteo 3,10 diz: e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Só desejos e vontades não colocam medalhas no peito do atleta. É necessário treinamento, abnegação e paciência, né? Que já acabei de falar. Nós precisamos estarmos focados e nos abstendo de tudo que é mundano. E vale a pena viver essa vida de abstinência das coisas do mundo para seguir a Cristo. Também é assim que a lógica do reino se estabelece. Seguir a Deus sempre será uma escolha. Todavia, tomada essa decisão, só há um caminho: a renúncia. Não tem como conciliar uma vida desregrada com uma vida produtiva. Não tem como conciliar uma vida de pecado com uma vida de santidade. Não tem como conciliar uma vida de displicência com uma vida de produtividade. Nós precisamos tomar uma decisão. E a primeira atitude na tomada da decisão é renunciar o mundo. A felicidade de quem venceu na vida de modo íntegro. Paulo nos ensina nessa sintética imagem que correlaciona reino e vida atlética que a vitória a qualquer custo é bem pior do que uma derrota. Não há benefício algum em uma vitória alcançada através de trapaças, né? E no reino de Deus não existe esse negócio de vencer trapaceando, porque isso não é vitória, né? Você não alcança patamares trapaceando, porque mais cedo ou mais tarde isso vai ser percebido. O salmista diz no Salmo 1 que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. E uma pessoa que vive de trapaças no ministério, que vive de trapaça nos propósitos, essa pessoa cedo ou tarde vai ser percebida que é uma pessoa fraudadora, né? Apesar de Paulo ter dado esta imagem, nos dado essa imagem que quem
quem milita, né? Quem trabalha, quem luta, precisa fazer isso de forma honesta. Nós precisamos também. Olha, Paulo fala isso porque ele sabia que havia falsos mestres que estavam ali para poder se aparecer. Eles não estavam preocupados com a salvação de pessoas, eles estavam preocupados com a imagem deles, com a fama que eles teriam, porque o evangelho estava crescendo e tinha muitas pessoas aderindo. Então, nós precisamos entender o seguinte: na vida, nós não podemos vencer trapaceando. Não é por motivos torpes que nós fazemos as coisas. Nós fazemos o que fazemos no reino, na vida, por motivos que glorificam a Deus. Ainda que todos possam ser enganados, é o próprio coração do trapaceiro que o condena. E este tipo de denúncia é simplesmente insuperável. É melhor ser um perdedor honesto do que um cínico vencedor, né? Nós temos aqui dois perdedores, porque eu sempre gosto dessa ideia do salmista no Salmo 1. O ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Um trapaceiro não permanecerá muito tempo. Ele pode caminhar, ter determinadas vitórias trapaceando, mas cedo ou tarde ele vai cair. Isso é importante a gente refletir. Não adianta, nem no ministério, nem no reino de Deus, nem na vida pessoal, profissional, você vencer trapaceando, porque cedo ou tarde este castelo vai ser dissolvido. Isso vai ruir. Então não é bom. Entende? É necessário que se construa a partir de sólidos fundamentos para que permaneça, né? Aqueles que foram derrotados na vida podem se levantar novamente e reconstruir suas histórias, mas aqueles que vivem de trapaças, construindo suas histórias a partir de mentiras, quando cair, às vezes nem se levanta mais. Contudo, a desgraça na vida dos perversos virá a galope, que será sem piedade. Não viva de aparências como se aplausos e tapinhos nas costas alimentassem a alma de alguém. É tempo de conversão, né? Como eu acabei de dizer. O ímpio não permanece na congregação do justo. Não adianta você ficar na igreja pecando e zombando do povo de Deus e mesmo assim lá dentro da igreja. Não adianta você pode crescer no ministério, você pode pregar, cantar, você pode crescer o tanto que você quiser. Mas o ímpio não permanecerá no meio do justo. Cedo ou tarde esse seu castelo de areia será dissolvido. Fiel como um agricultor. Nosso terceiro tópico, né? Vivendo no reino com muito trabalho. Viver junto de Deus é maravilhoso. Entretanto, isso não implica em uma vida de facilidades e despreocupações. Participar do reino envolve muito trabalho e muitas responsabilidades. É claro que para o preguiçoso isso é péssimo, mas para quem deseja um compromisso sincero com o Altíssimo sempre será um enorme privilégio. Nós não podemos olhar para o trabalho como algo ruim, né? Nem no reino, nem na vida pessoal. Eu conheço pessoas, homens e mulheres já adultos, que sofrem dessa coisa horrível que é preguiça e eles penam. É uma vida de miséria. O trabalho é algo enobrecedor, seja ele no reino, seja como profissional na sociedade, no mercado de trabalho. Nós precisamos entender que a cultura da preguiça é uma desgraça na vida das pessoas. Especialmente nós estamos falando para jovens. Os jovens precisam se conscientizar desde cedo. E o professor pode explorar isso com seus alunos, que a cultura do trabalho é uma cultura benéfica. É óbvio que precisamos ter propósitos nos nossos trabalhos, o sustento da nossa família, uma vida melhor, a contribuição no reino de Deus, nunca o trabalho pelo trabalho, nunca o dinheiro pelo dinheiro, mas com o propósito de glorificar a Deus, sim, mas a cultura do trabalho é algo benéfico. Agora a cultura da preguiça é uma maldição, é algo terrível. Eu conheço pessoas que vivem acordando 9 horas da manhã, que vivem escolhendo trabalho e vivem uma vida miserável. Por quê? É porque é preguiçoso. O reino não tem espaço para essas pessoas. O reino é para quem trabalha, para quem se dedica, é para quem pega pesado mesmo, porque
apesar de ser um privilégio, mas é árduo. Jesus é nosso padrão. Assim como ele se dedicou de um modo irrestrito à sua missão, também devemos nos lançar em um esforço pessoal para cumprir as ordenanças do Mestre. Jesus disse que o Pai trabalha até hoje e ele também trabalhava. Então, essa cultura da preguiça não cabe dentro do reino de Deus. A exortação de Provérbios 6:6 nunca foi tão atual como em nossos dias. Vai ter com a preguiça. Vai ter com a formiga, melhor dizendo. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Olha para os seus caminhos e você sabe, a formiga está sempre trabalhando. A formiga trabalha no tempo certo para poder comer no tempo certo também. A formiga, ela não só é trabalhadora, a formiga ela é organizada e ela sabe o tempo de trabalhar e o tempo de parar. Esse conselho de Provérbios, ele é muito importante, porque também tem pessoas que não gostam de trabalhar. E tem pessoas que trabalham de forma desordenada, gastam muita energia e acabam não tendo nada. É preciso ser organizado, mas é preciso sempre trabalhar. Hoje testemunhamos muitas pessoas buscarem um cristianismo descartável, gente que se reconhece como consumidor de um produto e que exige tratamento de primeira classe na igreja local. Estas mesmas pessoas são incapazes de servir ao próximo, nunca cooperam de forma direta onde congregam e acreditam que podem pagar para que outros trabalhem por eles. Isso é um problema sério. Um problema sério, né? E aqui o comentarista ainda faz uma observação de que pensam que podem pagar para que outros trabalhem por eles. Se pelo menos pagasse, né? Porque eu estou num contexto onde as pessoas não fazem nada, né? Como ele diz aqui, são pessoas que se sentem consumidores de um produto, né? E por isso chegam na comunidade, fazem parte da comunidade buscando ser bem tratados, né? Como se eles estivessem indo numa loja comprar um produto e que o dono da loja, os atendentes, são obrigados a tratar bem o cliente. É óbvio, isso no mercado de trabalho é óbvio, né? Nós temos aqui a nossa loja e nós sabemos disso, né? Que precisamos tratar bem o cliente, porque senão o cliente não volta, né? A gente perde cliente, perde venda, perde dinheiro, óbvio. Mas a igreja não é assim. Eu não sou um consumidor, eu sou um servo de Cristo. Eu fui arregimentado por exército de Cristo. Eu sou um atleta de Cristo. Estou ali para poder trabalhar, para poder inspirar outros. Mas eu não estou ali para consumir um produto. E essa perspectiva de consumidor da religião, ela é terrível, porque realmente cria pessoas arrogantes, pessoas que acham que estão ali para ser bem tratado e não para servir. Pessoas que acham que estão ali para ser servido e não para servir, né? Estas pessoas, como diz o comentário aqui, são incapazes de servir ao próximo. São incapazes de pagar qualquer preço por alguém. E o comentarista coloca aqui que essas pessoas acreditam que podem pagar para que outros trabalhem. Se pelo menos realmente pagasse, já era algum sacrifício. Mas eu conheço pessoas que só vivem mesmo de reclamar, de querer ser honrado, de querer ser aplaudido sem fazer nada, absolutamente nada. Isso não é viver no reino. Isso não é o reino de Cristo. Isso não é viver como um soldado de Cristo. Isso não é viver como um atleta de Cristo. Isso é viver para si mesmo. Servir o próprio ventre. É adorar o próprio ventre. É urgente uma mudança de paradigma e uma transformação que lembre a todos de que nada mais somos do que escravos, servos, empregados e mordomos de Cristo. Nós não somos consumidores, nós não somos clientes da religião. Nós não estamos na comunidade, na igreja, para sermos aplaudidos, para sermos tratados bem. Nós estamos ali para nos humilhar diante de Cristo, para servir a Cristo e servirmos uns aos outros. Que concepção errada que o mundo tem da igreja. Que concepção errada que as pessoas têm da igreja. Não é a concepção bíblica. A concepção bíblica é essa aqui, ó, que o comentarista está nos dizendo. Nós somos sim servos. Nós somos sim escravos de Cristo, mordomos do reino de Cristo. Nós não somos estrelas. Nós não somos senhores feudais. Nós não somos artistas.
Nós não estamos ali para ser aplaudidos. Nós não estamos ali para receber copinho de água na mão o tempo todo. Levante, vai lá no bebedouro e beba, meu amigo. Compra sua água, coloca na sua garrafa e leva. Não faça esse tipo de coisa, isso é horrível. O árduo trabalho no reino de Deus. A metáfora do agricultor, a qual é amplamente utilizada nas escrituras ao se referir às nossas interações com o reino, lembra-nos de que uma das maiores dificuldades para viver uma vida cristã sadia é conformar-se à lógica da fé. Não há nada mais desafiador do que um plantio. O agricultor lança pequenas sementes em terra seca, as enterra antes de qualquer chuva caia. Trabalha de modo dedicado, agarrado na confiança de que aquilo que for necessário para a sua plantação crescer acontecerá, né? Ainda tem as adversidades, né? Tem as adversidades. Por exemplo, meu pai é agricultor, né? Mas a minha mãe, e eles têm os sítios deles lá no sítio. E quantas vezes meu pai fez plantios, pequenos plantios, óbvio, na esperança de que a chuva viesse e regasse a terra para que a planta, a semente germinasse, a planta nascesse, crescesse. Isso não aconteceu. E para que não perdesse toda a plantação, ele teve que dar um jeito dele. Ele teve que ir regar. Ou seja, às vezes acontecem, mais do que a dureza da vida, vem as adversidades. E a gente precisa ter energia e disposição para contornar isso. Com fé, confiança no Senhor, a gente precisa ter essa disposição. Às vezes nós estamos na nossa caminhada e a caminhada é dura. E de repente ela fica ainda mais dura e pesada. Mas nós precisamos ter consciência de que o fruto a ser colhido é muito melhor, muito mais importante do que o sofrimento que se passa no meio da caminhada. Tal qual um semeador de sonhos e frutos, devemos viver em completa entrega nas mãos do Senhor, sempre confiando que Ele fará o melhor para as nossas vidas. Numa sociedade materialista como a nossa, sugerir que as pessoas vivam pela fé é um grande desafio. Mas nós precisamos estar preparados para as adversidades. Às vezes o fardo está pesado e ele ainda pesa um pouco mais, mas Cristo nos sustenta. Contudo, não existe outra recomendação que possamos fazer àqueles que sonham com outra sociedade. Se quisermos colher um futuro diferente, o tempo de plantar é agora. Afinal de contas, esta é a categoria temporal na qual podemos fazer alguma coisa, já que passado e futuro estão para aquém e para além do nosso alcance. Isso aqui é muito importante. Essa ideia do agricultor plantar é muito importante. Ninguém colhe sem plantar. Se você colher sem plantar, você está roubando. Você precisa plantar para colher. E quem planta sempre colhe. Lembra que eu dei o exemplo do meu pai, que fez o sítio esperando que a chuva viesse para poder regar a terra, a semente germinar e nascer e crescer, e isso não aconteceu, e ele teve que dar o jeito e fazer essa irrigação de forma manual ou mecanizada. Na mesma época, pessoas, vizinhos dele, fizeram sítios e não tiveram a mesma disposição, não tiveram a mesma entrega, então eles perderam tudo. No tempo em que o meu pai estava colhendo, eles estavam lá olhando o que o meu pai estava colhendo e lamentando por não ter tido a mesma disposição. Então, não fique olhando para as pessoas, não fique reclamando da adversidade. Lute, confie no Senhor e trabalhe, que o fruto virá. É agora, no presente, que você deve plantar. Plante, pode plantar, plante, rale um pouquinho, Deus vai te honrar. Sempre haverá uma recompensa pela dedicação ao reino. Isso é importante. Nós escrevemos um livro sobre escatologia, né? Você que quiser comprar esse livro, é só acessar o site da editora Santorini, você vai encontrar esse livro lá, né? O Fim dos Tempos, uma perspectiva escatológica dos dispensacionalistas, né? Foi um livro escrito por mim, pelo Herbson, pelo Vitor e pelo Natan.
onde eu escrevi um artigo sobre os galardões. A doutrina dos galardões, ela é bíblica. Ela é bíblica. Nós seremos recompensados por Deus pelo nosso trabalho no reino. Sim, isso é verdade. Paulo termina o uso da imagem do lavrador anunciando um dos valores de justiça do reino. Deus, em seu amor e justiça, jamais permitirá que fiquemos sem o devido prêmio por nossas ações. Mesmo sabendo que não merecemos nada, Ele nos ama e generosamente nos abençoa. Você não deve ser interesseiro, trabalhar para o reino apenas ambicionando um prêmio. Isso não. Mas, todavia, o Altíssimo nos presenteia após cada missão, cada dádiva celestial. Alegre-se com dádivas celestiais. Alegre-se por isso, desde já, pois Ele é amoroso e cheio de compaixão. Nós precisamos entender que nós estaremos no tribunal de Cristo, nossas obras serão julgadas, nossas intenções serão julgadas e nós seremos sim recompensados pelo nosso trabalho, pela honestidade do trabalho. Não é questão de pecado ou não pecado, que nós não estamos falando de julgamento, estamos falando de avaliação das obras. Isso aqui já são para os salvos, mas essa doutrina é bíblica, de que nós seremos recompensados. O Novo Testamento está cheio da ideia dos galardões. Quem for fiel até a morte, quem for fiel, quem permanecer fiel, lá no céu irá receber alguma coisa. Então, trabalhe honestamente, que além do prazer de servir a Cristo, você será recompensado no céu. Nossa conclusão. A grandeza e a complexidade do reino exige uma correspondência à altura daqueles que se propõem a servi-lo. O foco de um soldado na guerra, a honradez de um atleta coroado e o merecimento de um dedicado agricultor são acessíveis imagens que nos lembram dos valores do reino. O soldado não pode estar na guerra e desconcentrado, porque ele certamente vai morrer. O atleta, ele não pode querer ser um atleta de alta performance, um conquistador e viver uma vida desregrada. Não vai acontecer. Um agricultor não pode achar que ele não plantando e ainda assim irá colher. Ele não pode achar que plantando isso resolve todos os problemas. Não. Ele precisa estar preparado para as adversidades. Precisa plantar e estar preparado para as adversidades. Mas também precisa estar confiante, porque a colheita virá. Muito bem, então, chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula. Paz e bem a todos.